E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar aí um pouco mais sobre tamanho dos itens do motor. Você que vai comprar um kit turbo aí pro Chevette, você que está pensando em turbinar também, beleza? Então vou falar de algumas coisas ali que no meu carro não estão, eu acredito que não estejam adequadas. E caso você opte por comprar um kit turbo, leve o que eu vou falar aqui no vídeo em consideração, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa é a turbina. Eu não tenho o diâmetro do eixo, mas eu vou falar para vocês aí o tamanho da caixa fria e caixa quente. Caixa fria 50,50, caixa quente 0,48. A caixa fria é grande e a caixa quente também. Seria para um conjunto que dê muito mais pressão, né? Que aguente andar com uma pressão maior. Só que ele tem um problema, o lag. Ele demora muito para encher. Para vocês terem uma ideia, meu motor vai até 6.500, eu limitei lá no Fulltech. 6.300 ali, 6.100 ele já começa a cair a rotação, né? Pelo corte. Então, eu tenho uma faixa útil aí, 4.000 rotações, ela já tem pressão. Um bar e 3 mais ou menos. Então, se você for levar em consideração essa condição, eu tenho 2.000 apenas de faixa útil, que eu tenho pressão no carro. Se você não quer esse comportamento, você quer um carro que pegue mais rápido, eu particularmente não gosto. Acho que o carro de rua ele tem que pegar antes. Não tão cedo quanto uma turbina pequena de um up, por exemplo, que pega muito rápido, mas ela pode ser melhor, ela pode pegar antes. Então, nesse caso, a turbina do meu carro ela é grande demais, entendeu? Eu acho que ela é muito grande. Então você entra no site da montadora da turbina e dá uma analisada. Lá tem os gráficos, a Garrett mesmo tem os gráficos, tem tudo para você determinar a turbina ideal para o seu projeto. Eu acredito que uma turbina que não seja tão grande é aquela turbina que pega ali de 3.000 para frente, entendeu? Uma turbina que pega de 3.000 para frente, você tem 3.000 de faixa útil. Até porque de 1.000 a 3.000, geralmente as turbinas originais aí dos carros de rua, pega com 2.000 ela já está entrando. Então você tem um lag baixo de 1.000 até 2.000 e alguma coisa. Então eu acho que um tamanho ideal seria uma turbina que pegue ali em 3.000. Ela está enchendo com 2 e alguma coisa, 3.000 ela entra. Então talvez aqui no caso, se eu não tivesse comprado da forma que está lá, que eu comprei o motor já desse jeito, eu optaria por uma turbina menor, talvez uma 42, 48, para ela pegar antes, né? Ou uma turbina até menor para ver o resultado, como é que ficaria, né? Então, quando você for comprar uma turbina, imagina, eu vou andar com muita pressão, pretendo forjar um motor, então compra uma turbina maior um pouco. Meu motor eu vou aumentar a cilindrada, compra uma turbina talvez um pouco maior do que seria ideal para o motor atual. Mas se você não vai mexer no motor, compre uma turbina um pouco menor. Lembrando que se você seu motor determina o tamanho da turbina. Então você coloca essas informações, entra em contato com o pessoal da turbina, coloca essas informações para eles lá e eles vão te falar qual a turbina ideal. Beleza? Então, pega por experiência com alguém, pô, a sua turbina é de qual tamanho? Para você ter uma base. Beleza, pessoal? Então, opte. No meu caso aqui, eu não acredito que seja ideal a 50/48. Ela pega muito tarde. O meu carro tem um câmbio original de Chevette. O diferencial é 4110, é 4,1 a relação. Ou seja, ele é muito curto, é o mais curto de todos. O Chevette Tubarão é o que tem um diferencial mais curto. Então, ele, mesmo com diferencial curto, ele demora muito para encher, beleza? Talvez com um diferencial mais longo, fizesse mais peso e a turbina talvez
tivesse um comportamento diferente, mas hoje eu acredito que ela não esteja ideal porque a turbina é um pouco grande demais. O projeto inicial desse motor, pelo que eu sei do dono, antigo dono, é que ele andaria com 2 kg, 2,5 kg aí, porque o pistão é forjado, né? Destachado, o-ring, etc. Então, talvez para essa pressão seja ideal, mas ele vai pegar mais tarde ainda, né? Demora demais para encher, então é um carro que eu tenho uma potência muito alta, mas naquela faixa muito pequena, né? Seria um pico ali a curva de potência e não é o ideal, beleza, pessoal? Não é o ideal, o torque também vai ser um pico e não é interessante dessa forma. O ideal é o torque ser uma linha reta, alta e reta e que a potência também seja um pouco mais constante, né? Não um pico, uma ponta ali no gráfico, beleza? Então a turbina, a consideração que eu devo dar para vocês é o seguinte: opte pela turbina um pouco menor do que o pessoal costuma colocar, beleza? Outra coisa importante é que se você não vai usar intercooler, passe a usar. A gente vai fazer no canal aqui alguns testes do meu carro sem intercooler e a temperatura, só para vocês terem uma ideia, chega em torno de 130, 120 graus, é muito alto. Sendo que num carro turbo com intercooler vai estar aí na faixa de 80, 60, 70, depende de alguns fatores, né? Então tá o dobro da temperatura, é muito alto, beleza? Enquanto mais temperatura do ar, menos potência, porque a densidade abaixa e você tem menos potência, beleza? Então coloque uma coisa na sua cabeça: se você vai turbinar o carro, coloque um intercooler ou um watercooler, tá? A gente vai falar mais do watercooler e intercooler aí no canal. Não pense você que você vai colocar 2 quilos e o cara com 1,5 kg até 1,3 kg com intercooler, ele vai ficar para trás. Não vai. Beleza? Não vai, a potência vai ser melhor porque a temperatura do ar lá é menor. Então, talvez opte por uma turbina menor para usar menos pressão em um intercooler do que uma turbina maior com muita pressão sem intercooler, tá? Essa aí é a pegada principal, a dica que eu queria deixar para vocês em relação ao turbo. Claro, se você puder, compre um turbo arrefecido com roletado para pegar antes, um turbo maior que pega antes é um turbo roletado que é muito caro, tá? Mas essa é a ideia dos originais aí, uma turbina pequena, roletada, que pega antes, uma pressão menor e com bastante intercooler aí, ou watercooler no caso dos TSI, para pegar antes. Então o original funciona assim. Então não faz sentido a gente querer uma turbina muito grande, que não vai demorar para entrar e você às vezes fica para trás, beleza? Outra coisa é o coxo borboleta. A pressurização tem a ver ali com a parte do watercooler, né? Intercooler. Então opte por uma pressurização. Quem viu o vídeo aí antigo, o do motor, viu que a pressurização lá do meu carro é 2,5 para 3 polegadas, é muito grosso. Talvez a gente vai mudar isso aí também. Coxo borboleta. O coxo borboleta ele tem que ser menor também, de preferência do tamanho do original. No caso do Chevette, que é carburado, o coxo borboleta original era 32, né? É muito pequeno. Então talvez um carro original aí com a mesma potência aspirado vai te dar uma boa referência. A montadora trabalha sempre no ideal, ali dentro do custo, etc. Mas ela trabalha muito bem essa parte da aspirado ali do motor. Então talvez um Corsa 1.0 é uma boa referência, um Corsa 1.4, um motor 1.6 da linha Chevrolet, te dê uma boa referência de tamanho de borboleta. No meu caso lá, como o corpo de borboleta é de um 2.0, eu acredito que não é ideal. É um corpo de borboleta muito grande, né? Esse conjunto turbinão, borboletão, não é interessante, tá? O usão não é muito legal, beleza? E eu tô explicando aí o porquê. Agora o bico, para completar o kit, né? Turbão, bicão e borboletão, né? O bico, o ideal é você ir lá fazer uma conta para saber o bico ideal. Então só uma referência para vocês.
20 libras alimenta um carro 2.0 aí tranquilo. 15, até menos. Alimenta um 2.0 original tranquilo, que tem na faixa aí de 100 a 140 cavalos, até 150 dependendo. E esses bicos alimentam esses motores, então não tem lógica você usar um bico na fase aspirada muito maior do que isso. Atrapalha no acerto, que é o caso do meu carro lá. A fase aspirada fica ruim, a transição não fica muito legal, você tem muito problema de acerto por conta da injeção, que ela é limitada e o bico muito grande, então os dois juntos atrapalham muito o acerto, beleza? Pelo tempo de injeção da Futec FT 250-300 ser alto, que é 4 milissegundos, 0,04 milissegundos, esse para um bico grande demais, ou seja, fica muito, entendeu? Então se eu tiro fica pobre, se eu coloco fica gordo. Então eu tenho que trabalhar na rotação ali, nas porcentagens, eu tenho que botar muito tempo de injeção para eu ir tirando no de rotação para ver se eu consigo ter um resultado legal. E então, uma referência, se um bico de 20 libras alimenta um carro de 100 cavalos, teoricamente o bico de 80 era para ser 4 vezes isso. E eu não tenho essa potência por diversos fatores, mas o bico é muito grande. Então seria interessante para quem vai turbinar o carro e não tem condições, beleza. Coloca 4 bicos mesmo, não tem jeito, não tem o dinheiro, não tem jeito. Mas se você puder, coloque 8. 4 bicos pequenos, no menor possível, de 10 a 20 libras no máximo ali, perto lá da borboleta, perto das válvulas. E os outros 4 bicos longe, mais afastado um pouco, com a fase turbo ele vai entrar. Então você vai ter 8 bicos. Essa é a melhor utilização para carro turbo de rua. 8 bicos. Para carro de competição você pode botar um bico grande, porque vai estar pressão. A turbina pode ser grande, o borboletão pode ser grande, tudo ão. Mas o carro de rua você não pode optar pelo ão. Tem que ser ali do mais para o menor do que para o maior. Porque aí você tem velocidade do ar e etc. O corpo de borboleta, como eu falei, se você tem uma borboleta muito grande, na hora que você abre o corpo de borboleta, a velocidade do ar cai demais. E para você compensar essa entrada de ar que entrou, você vai ter que colocar, que passou a entrar ali naquele momento, aumenta muito o ar, né, que vai entrar ali naquela hora que você abre a borboleta. A velocidade cai, então você tem que colocar a rápida, e a rápida gasta muito combustível. E não fica legal. O motor sofre ali naquela fase, né? Então, opte pelo bico menor na fase aspirada, com 4 bicos perto ali das válvulas, e 4 bicos mais afastado. Para ficar 8 bicos você vai ter o melhor resultado: consumo, transição, pressão e potência. Eu acredito que é o melhor resultado. Isso que a gente aprendeu lá no curso e eu vou mostrar no canal aí também. Então, o coletor de admissão, tente comprar um coletor de admissão ou mandar fazer um coletor de admissão que ele tenha uma litragem que não seja exagerada e ele tem um ângulo, o mais importante é o ângulo do bico em relação à válvula. A válvula o jato do bico tem que ser na válvula. No caso do Chevette ali tem uma parede muito grande, porque ele era carburado, entre o coletor de admissão e o bico. Então, ali entre o bico e a válvula é uma parede muito grande. Então, você teria que ter um ângulo muito acentuado para conseguir jogar essa mistura lá dentro. Por esse fator que não é muito interessante você pegar um carro que era carburado para injetar. Né? Seria interessante você já pegar um cabeçote que era injetado e melhorar ele. Né? No caso do Chevette não tem como, mas tem como fazer um coletor que tem um ângulo correto do bico para acertar a válvula lá na frente. Beleza? Tem motores V8 aí que o bico trabalha praticamente paralelo ao solo
ele fica ali num ângulo muito pequeno para poder jogar a mistura lá na válvula. Porque os V8 também tem uma concepção antiga e tem coletor de admissão que o bico trabalha ali praticamente deitado para poder jogar a mistura lá no ângulo certo. Certo? Para que a mistura seja feita da melhor forma lá na válvula, beleza? Então, tô explicando para vocês aí, porque se o ângulo tiver errado, ele vai encher o coletor lá e goteja e você não acerta o carro nunca. Fica um problema que você não consegue resolver. Beleza? Então, meu carro tem todos esses problemas. Tem um bicão, tem um ângulo errado, tem um borboletão e tem e o turbinão. Tudo isso junto, não é que meu carro é ruim, mas ele poderia ser melhor. E quando a gente gasta dinheiro, eu acredito que todos vão querer gastar o dinheiro da maneira mais assertiva possível, né? Então, esse vídeo é sobre isso. Bico, tente colocar 8 bicos no carro turbo de rua, 4 pequeno, 4 médio, de médio para grande, talvez. Faça a conta de potência, você consegue isso na internet hoje no site da Futec, tem lá a potência, você simula lá a potência que você acha que seu carro tem aspirado e você vai saber a vazão dos bicos para a fase aspirada. Bota a potência que você acha que você vai querer na fase turbo e coloca lá e faz a conta para ver qual o tamanho do bico certo para a fase turbo. A tubulação da pressão, opte por uma tubulação um pouco menor para quem encha mais rápido, geralmente ali 2 polegadas ou até menos. E coloque o intercooler e o watercooler. Lembrando, o meu motor tá daquele jeito porque eu comprei assim. Mais para frente a gente deve mudar isso aí. E a turbina, opte por uma turbina menor para usar uma pressão menor, para que ela encha mais rápido, você seja mais feliz no seu carro. E quando você colocar o watercooler e intercooler, você vai ter um melhor resultado. Ela vai entrar antes e você vai poder usar o carro melhor. A não ser que você queira mesmo que ela entre mais tarde, aí opta por uma turbina, talvez uma parte fria menor e uma parte quente grande para ela demorar para entrar. Ou uma turbina grande mesmo, das 2 dimensões grandes, né? Tranquilo. Beleza, pessoal? Só tenha ciência aí dos efeitos. Então, o grande nem sempre é o melhor, beleza? Só um bate-papo aí com vocês e até o próximo.